né, no início dessa semana, que é uma semana de transição para a chegada de um novo alinhamento planetário aí, mais um sinal no céu, quando o nosso amigo, né, americano disse que vai abrir a boca, vai falar tudo, quando nós estamos esperando a obliteração a qualquer momento do Estado Islâmico, no momento em que o México, como conversado aqui algumas lives atrás com o Efraim, resolveu ser incendiado. Meu Deus! O México está sendo atacado pelo inimigo interno. Olha só, gente. E a pergunta que não quer calar, né? Quem deixou chegar no estado que chegou e por que que o desencarnar daquele figurão provocou tudo isso no México, apresentando para o mundo agora a turma do narcotráfico com equipamentos de última geração e até carros blindados, Efraim. É. Atacaram o aeroporto, tocaram terror ali na cidade do México. O que está acontecendo, meu amigo? Bom, vamos lá. Primeiro, entender que isso é uma situação estrutural, não é uma situação momentânea, recente. A guerra é complexa porque já vem de muitos anos de políticas de tentativa de tomada, né, por parte do governo mexicano de controlar essa situação. Eles são cobrados permanentemente. Já nos anos 80 e 90 já começaram essas primeiras tentativas de combater o narcotráfico. Por quê? Primeiro, porque é uma faixa, é uma substituição de rotas que aconteceu, porque houve um enfraquecimento nos anos 80 e 90, não sei se você lembra, do combate aos narcotraficantes colombianos. As organizações mexicanas que se levantaram começaram a assumir a distribuição, porque combateram diretamente na Colômbia, naquela região ali, né? Tem até uma série, rapaz, que eu assisti uma parte dela, não assisti ela toda, mas uma boa parte, que tem lá na Disney, que é do FX, se eu não me engano, um daqueles canais ali, né, que é Snowfall, que é a queda da neve, que fazendo uma referência à principal das drogas, aonde havia o envolvimento da própria CIA, a loja CIA, na manutenção e investimento desse negócio para levantar dinheiro, para poder botar dinheiro nos golpes que eles precisavam dar em alguns lugares da América Central e do Sul. Então, eles usavam dinheiro do Caixa 2, que eles mesmos permitiam que se fizesse dentro dos Estados Unidos, para usar esse dinheiro que não entrava em nenhum tipo de budget, de orçamento, para fazer esses golpes acontecerem como se eles não tivessem nada a ver. Porque quando você seguisse o dinheiro vinha completamente de um lugar, de um buraco negro, que era isso aí. Então, assim, Não, eu ia dizer o seguinte: você acabou de bugar a minha cabeça, hein, cara. Não, é verdade, essa Não, série não, não, falava mas sobre você, isso. não, você sabe por que você bugou a minha cabeça? Hum. Porque você estabeleceu um paralelo com o modus operandi do Epstein e o seu grupo. Claro, claro, não tenha dúvida de que tem a mesma característica, porque a loja CIA, né, daquela fazia o quê? Eles não podiam fazer ações dentro do mercado interno, eles nunca puderam atuar dentro do interno. Então, o que eles faziam? Eles faziam o negócio de ir lá, chegar aqui, aqui levantava dinheiro, pagava os caras de lá davam dinheiro para eles fazerem a operação de tipo uma revolução. Por exemplo, a mais conhecida, né, que é aquela. O filme trata diretamente de uma ali dentro da América Central, que eu não vou falar o nome para evitar também ficar falando demais, mas trata desse assunto de como, às vezes, agências de inteligência usam recursos não Ortodoxos. ortodoxos ou verificáveis para poder fazer as suas ações. Inclusive, um dos mais conhecidos são os Irã Contra, que deu na Revolução Iraniana. De onde veio o recurso para aquilo? Muita gente tem estudos e livros escritos sobre isso, de onde veio
tal recurso, tal orçamento. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que houve um combate dentro da Colômbia, nos anos 80 e 90, e os cartéis, depois lá do ano 2006, mais ou menos, quando eles se fragmentaram. Por quê? Porque os cartéis mexicanos começaram a se levantar nesse período que precisava de um distribuidor, e a fronteira do México com os Estados Unidos é monstruosa, então eles conseguiam chegar muito mais rápido por caminhos, né, que eles conseguiram estabelecer que não eram tão vigiados. Por isso, a defesa no primeiro mandato do Donald Trump de construir um muro que não desse esse acesso tão fácil, que pudesse ser vigiado, né? A alegação era essa, a gente sabe que tem outras realidades envolvidas, mas vamos dizer que, em teoria, era por isso. Aí o que aconteceu? O Felipe Calderón, o ex-presidente mexicano, ele declarou guerra frontal no ano 2006, quando ele era presidente, aos cartéis, que eram os famosos cartéis mexicanos, que tem até, rapaz, eu e minha esposa assistimos, quando ainda éramos no Brasil, uma novela que passava, que era o senhor das... Era o senhor do tráfego, era mais ou menos isso. E a gente gostava muito da abertura, que a gente se acabava de rir que a mãe dele era uma senhorinha, uma senhora loura, que corria assim com uma arma, parecia uma busca-pé, e abria a perna assim, dava um tiro com uma espingarda, porque era uma família toda envolvida. Assim, uma coisa... Era quase patético para não ser engraçado, né? Então, ele falava tratava desse mercado, que era o que? Era o cartel de Sinaloa e os Loisetas, que vieram, a partir desse combate que o Calderón fez na época, esses cartéis vieram como um rescaldo daquele combate pelo Felipe Calderón. Então, o México vive desde essa época, quer dizer, há 20 anos atrás, uma constante guerra, né? Porque o que esses cartéis fizeram, diferente de Sinaloa e Loisetas? Eles começaram a criar, na verdade, grandes estruturas paramilitares. Eu não sei se você chegou a ver alguma imagem, alguma foto ou vídeo. Os caras paramentaram, tu pensa que é uma força especial de combate ao crime, mas são os criminosos. Os caras têm todo equipamento, do capacete até a bota, de altíssimo nível, pago pelo tráfico para eles, e tem treinamento. Os caras são paramilitares mesmo, né? Então, assim, foi uma luta assimétrica que começou, porque os militares mexicanos começaram a combater, os caras começaram a ter treinamento militar para ter um contra-combate ao combate que eles estavam recebendo. Aí o que acontece com os Estados Unidos? Os Estados Unidos são o maior mercado consumidor desses produtos não convencionais e que não deveriam ser comercializados. E então começou a ter uma troca de dinheiro por armamento, que também nos Estados Unidos são os maiores produtores também bélicos, né? São o maior mercado consumidor desses produtos não ortodoxos e são os maiores produtores dos produtos bélicos. E aí a iniciativa, né, desses cartéis foi o quê? Paramilitar, criar toda uma estrutura dentro do México, e isso foi crescendo até hoje, esses cartéis serem quase que dominantes dentro do México. Você vê que o governo mexicano não queria que se combatesse dentro do seu mercado, porque os caras têm a mão e tentáculo em tudo. E a prova está sendo dada agora que, com a morte do El Mencho, né, que é o cara aí que estava bombando, é o Senhor de los Cielos, minha esposa mandou aqui para mim pelo zap, que era o nome, El Senhor de los Cielos, que era o nome dessa série mexicana, que tratava exatamente o Senhor dos Céus, que passava na SBT, eu acho que era lá, e eles falavam toda essa história desse domínio, como é que os caras mandavam em tudo. Aí tinha toda a parte lá, né, historinha que contava, mas como eles são poderosos dentro dessa realidade. Então, os cartéis possuem armas militares de alto calibre. Eu vi hoje uma imagem de tipo uma caixa carregada por um carro. Quando abriu a porta assim, era um .50, aquela arma automática .50, instalada dentro de um negócio que era levado pelo reboque do carro. Já pensou? Então, os caras têm assim, poder de fogo militar, cara. Não é uma coisa básica, não. Não, Capacidade e agora, de... Efraim, ainda houve aquele alerta, acho que há uns 10 dias atrás você tinha comunicado dos drones assassinos, né? Que fecharam o aeroporto lá na fronteira, lá entre o aeroporto de San Diego, se eu não me engano, porque estava tendo drones, eles têm drones, eles
fazem comunicação criptografada, os caras têm tudo, eles são um exército, literalmente um exército não convencional dentro do México. Por isso, batendo, os Estados Unidos batendo que tinha que combater, e a gente, como eu falei ontem na live, muitos acordos foram fechados e o Senado mexicano, tem 2 semanas, aprovou a entrada dos SEALs americanos para combater o narcotráfico, e o primeiro resultado apareceu agora, a morte de um dos principais chefes, se não for o principal chefe do tráfico. Mas você bota na conta do americano essa eliminação? Aí eu não sei quem foi, porque foi em conjunto com o exército mexicano e apoio dos americanos. Eu acho que os americanos não estão atuando diretamente em terra ainda, mas com inteligência e tecnologia. Porque Agora, com o que aconteceu ontem, Efraim, isso escala ou para e vai ficar todo mundo amigo comendo ali aquela comidinha mexicana e vão esquecer o que aconteceu? a questão é que você vê que aconteceu muito parecido aí no Brasil. Não sei se você lembra, no Rio Grande do Norte, quando houve lá um combate e os caras partiram para a rua para tentar reagir, né? E assim, é meio que ainda um ponto de interrogação gigante. Será que vai parar? Será que isso é só um momento? Por quê? Porque tudo indica que se eles pegaram a cabeça do negócio, até onde vai? Até quanto esses caras realmente têm esse preparo? Dá uma olhadinha a contribuição do Gustavo aí, ó. Chegou o Gustavo aí, botando azeitona na empada. Falou que o cara tinha trocado a parada, meu irmão. O cara já Caramba, por estava. um comércio mais grave, Não, né? não. Aí é mais grave. Aí o troço vai bater na ilha fácil, né? Bateu na ilha, bateu na ilha. Mas o que aconteceu com o México era muito parecido com o que já estava acontecendo na Venezuela, porque o que acontece? A própria governança do México, junto com a governança da Venezuela, sofre de um mal de fragilidade institucional. Por quê? Porque os caras se infiltram em tudo. E se você prestar atenção, houve quase o mesmo problema no Brasil, de organizações criminosas que possuem controle sobre grupos empresariais, investindo em grupos de investimento com tentáculos fora do Brasil. Isso foi investigado, eu não sei se você percebeu, mas abafaram esse assunto e colocaram no lugar dele o escândalo de um banco. Mas antes do escândalo do banco vir à tona, o assunto que estava sendo tratado era até onde ia a influência desses grupos, até na principal área de assuntos econômicos, a chamada avenida mais poderosa do Brasil, que fica em São Paulo, que leva o nome de um brigadeiro, até onde havia envolvimento ali desses grupos criminais. E eu não sei se você viu, esse assunto simplesmente morreu na mídia. Porque até onde iam os tentáculos desse negócio? Na Venezuela chegava ao governo, porque os Estados Unidos definiu, o Departamento de Justiça americano concluiu que o Maduro chefiava o narcotráfico na Venezuela. Ele estava dentro, ou seja, estava tão envolvido que ele foi julgado como um narcotraficante. A mesma coisa, parece que essa institucionalização das regiões governamentais acaba sendo um caminho. Por quê? Porque o valor, o dinheiro, que é muito alto, a quantidade de dinheiro que esses caras acessam, acaba também dando a eles poder político. E dentro de países onde há tanta carência e necessidade, você é lá do Rio, sabe disso, às vezes a própria comunidade mais carente defende e protege os caras que estão bancando lá o Bolsa Família deles, interno eles moram nessas comunidades, aí lá eles têm luz de graça, água de graça, pagam só o gás, se tiver, dependendo do tipo de controle que tem que pagar o gás e a internet, mas é tipo comunitário, né? Todo mundo pode usar, mas tem que pagar, é obrigado a pagar. Então, assim, com essa característica, quando você pega esse dentro de uma comunidade pequena, pobre, você pega a mesma estrutura e coloca dentro de um estado, onde você colocou um vereador, um deputado, um governador, não sei quem, e os caras começam a ter que prestar contas
e fazer políticas de combate ou não combate aos grupos, porque quem bancou a campanha, quem sustenta eles são os mesmos grupos. Então, o problema se torna institucional. Agora, Efraim, pegando ainda essa cancha do México, né, o Gustavo está contribuindo dizendo que saiu, né, a cabeça de um jacaré e entrou a cabeça de uma serpente. Parece que uma mulher é a sucessora agora da situação ali, né? Eu e você, a gente vem de uma época que a alma feminina, né, ela era pura, né? A gente sabe que não tão pura, né? Porque historicamente nós temos várias mulheres aí que aprontaram, né? Biblicamente a gente já pode citar rápido Jezabel, né? Dentro da história, mas de maneira efetiva, né? A mulher na década de 60, 70, 80, dificilmente era atribuído a ela algum tipo de chefia, né? E algum tipo de comando dentro do que nós podemos nomear quadrilhas, nas quadrilhas, diretamente. De repente, havia até uma influência, né? Mas não o comando direto. E a partir dos anos 2000, começou a mudar isso. Esse processo, ele é espiritual, um. Dois, nós estamos vivendo um estado de Débora invertido, então essas juízas, né, da malignidade, elas estão emergindo, né, e assumindo de fato o controle nessa cadeia de comando, e caso isso de fato seja uma tendência, né, nós sabemos que o homem, por incrível que pareça, tem mais coração mole do quando a mulher ela se torna uma executiva, inclusive uma executiva do tráfico. Então, nós podemos ter um confronto mais acalorado daqui para frente, ali no México? Vai depender de quanto ela realmente, porque nesses grupos existe essa coisa de que vai assumir, que assumiu, mas não é uma coisa tão alinhada como nós conhecemos no mundo corporativo. O fato dela assumir pode causar divisões nas outras partes, porque sempre tem alguém que acha que merece muito mais assumir, porque estava dentro do negócio. Então, assim, é meio complicado você avaliar que ela vai realmente ser a la jefa, como está aí o Gustavo colocou, né? La chefa, la jefa, que ela vai ser a chefe mesmo, por quê? Porque a priori pode ser que ela seja a chefe, mas a gente não sabe se a organização tem essa configuração. O que é o caso lá hoje, por exemplo, tem analistas até fazendo uma comparação, dizendo que houve um erro de cálculo dos assessores do Trump de levarem ele a acreditar que o Irã, assim como a Venezuela cedeu àquela pressão da presença militar massiva dos Estados Unidos, que o Irã ia ceder. E o cara explica por quê. Porque o, o centro de comando que está hoje à frente do Irã é um grupo que não tem nenhum tipo de consideração pelo povo iraniano. Eles não vão, em nenhum momento, levar em conta se vai morrer 50 mil, 1 milhão, 3 milhões ou 5 iranianos. Que eles são um grupo com uma ideologia própria, que só faz aquilo que está dentro da sua própria ideologia, que ainda por cima é religiosa, e que eles estão pouco se importando com o que os Estados Unidos vão destruir, desde que eles cumpram, porque na visão deles é uma honra morrer pela fé. Então, eles não estão mesmo preocupados, essa tensão não está causando neles medo, está causando neles encorajamento e eles vão usar o povo como escudo. Não vão, eles vão usar os recursos que ele tem para fazer o que eles sempre dizem ter vivido. Pelo contrário, esse analista disse assim, inclusive o próprio Ayatollah está louco, ele não vai fugir, como todo mundo acha que ele vai fugir para ficar em segurança, como Bashar al-Assad. Ele vai tentar ficar no lugar onde ele possa morrer e virar um mártir adorado. Porque morrer ele já vai, porque ele já está doente e velho, já está no caminho. Então, se ele puder
tornar essa morte uma morte significativa, ele vai buscar esse caminho. Eu só não vou falar mais profundamente porque tem muito pouco like em relação a pessoas assistindo. Então a gente vai só dando no ano passando. Minha gente, nos ajudem. Olha só, você entrou, o ritual é: você se inscreve, você dá o like, você contribui com 5 centavos de real, de dólar, de euro. Agradecer já a Juliana, que está nos ajudando já, né, impulsionando aí O o Alex conteúdo. Sandro. A Maria também, a Maria Isabel, que está nos ajudando, o Alexandro Machado aí, gratidão aí, essa turma do bem, que entendeu o chamado. Eu preciso que você, que é do bem, entrou, nos ajude, coloque aí o 15 importante, bota aí, ó, 15 importante, coloque o número 1, diga a cidade que você está nos vendo, ouvindo, isso é extremamente importante, ok, gente? Porque nos ajuda bastante a mapear essa entrega do algoritmo. Nós estamos em luta contra o algoritmo, né? Inclusive, a live de ontem, pela primeira vez, eles fizeram uma entrega que bateu 10.000 visualizações, foi a primeira vez, ok? Esse ano que eles fizeram isso, e é Qual fruto de live? quem estava, a nossa de ontem, a nossa Ah, de foi? ontem. Eu não vi, não. Foi. E aí, resultado disso é a turma ajudando, gente. É contribuição, é você, né, comentando, é você botando É importante, que porque teve o muito like algoritmo lê. ontem. Teve muito like. Não, tá não, like e também a galera colocando importante, pessoal do ano. É um conjunto de ações, gente. Você tem que entender que isso aqui, né, eu e Efraim, estamos fazendo o efeito dos atacantes e vocês são o meio de campo. Conforme vocês vão jogando a bola, a gente consegue avançar mais. Então, nos ajude nisso, vamos ser um time, vamos jogar juntos, né? Não importa se você é corintiano, se você é do Palmeiras, se é santista, não importa se você é do Santa Cruz, ok? Se você é vascaíno, flamenguista ou fluminense, ou se você também lá no Sul é do Internacional, do Grêmio, ou Ou o você é melhor do time do Bahia, Brasil, Santos. Santos, é santista, galera Botafogo. santista, Vocês só, nunca falam do Santos, Botafogo. do Botafogo. É verdade, o Ponte Preta. Botafogo, Ponte Preta, verdade. Tem essa Ó, o melhor galera. time do Rio de Janeiro, América. Chapecoé, ó, Chapecó, não, Bangu, bom botar O o Bangu na América, o jogada, o América. América, Bangu. Saudoso Agradecer aí, América. ó, a Andréia aí, obrigado, Andréia, por aceitar esse desafio de nos ajudar. Que Deus multiplique para todos que estão aí participando, né, ativamente com a gente e vire assinante, gente, os verdinhos. Nós precisamos chegar a 1.000. Não temos nem 100, gente, nem 100 aqui no canal, ok? É um absurdo. Estamos chegando aí aos 200.000 inscritos. A gente teria que ter, no mínimo, para a plataforma, 2.000 assinantes. Nós queremos chegar pelo menos a 1.000 para poder nos manter de pé no nível de entrega. Então, nos ajude. Tem várias faixas para você ser um mantenedor. Você manda o print e nós vamos te mandar um mimo, ok? Nós queremos trabalhar juntos. Efraim, partindo desse princípio dos juntos e misturados, né, a situação do México está no mesmo nível do que aconteceu no Nepal, em Madagascar. Por que eu estou te perguntando isso? Nós tivemos aí um levante no México no mês passado. Lembra disso? A Sim. garotada lá se levantou, partiu para cima do governo, não sei o quê. Agora, né, passa-se o cerol aí. Segundo o Gustavo, o cara estava aposentado na atividade principal há 15 anos, mudou de atividade, né? E aí foi motivo para explodir. Não é estranho acontecer dessa maneira no momento em que a gente tem um realinhamento das Américas numa gestão partindo do epicentro, que é os Estados Unidos da América. Você acha isso simplesmente uma consequência ou é uma ação provocada? Eu acho que ainda é uma consequência, não vejo como uma ação provocada com esse objetivo, mas o risco, sim, de acontecer uma
A agitação civil de grande monta no México é enorme, porque o México está completamente ligado aos Estados Unidos, historicamente, populacionalmente. Eu lembro que nos anos 80 circulava uma história de que se todos os mexicanos saíssem dos Estados Unidos, os Estados Unidos parava. A gente já ouvia isso nos anos 80, afinal eu sou dos anos 70. Né? Microfone. A Andréa virou mantenedora. Gratidão aí, Obrigado, Andréa. Andréia. Gratidão. Muito bom aí, Benção, gente. benção, Segue o benção. exemplo aí, ó. Contribuiu e ainda entrou na membresia. Na Show de bola. membresia, é isso aí. Membresia, mandou bem, cara, mandou bem. Membresia é legal, legal. É isso mesmo, Papo de verdade. pastor, né? É, Membresia. verdade, Então, verdade. assim, eu acho que o México tem um grande risco, sim, porque eles têm historicamente um envolvimento muito forte com os Estados Unidos. Só que tem uma coisa que as pessoas têm que levar em conta: o mexicano ele é muito orgulhoso de ser mexicano. Eles são muito orgulhosos da cultura mexicana e dificilmente adeririam como um todo ao estilo americano de ser, para não querer, eles não vão querer virar uma Porto Rico, que é um adendo americano, né, com menos recursos. O protetorado. Porque você vira um pedaço dos Estados Unidos, mas que não tem investimento. Essa que é a verdade. Né? Então, assim, ainda é um caso a se analisar e ver quais vão ser as consequências desse combate ao narcotráfico mexicano. Eu ia Pode botar o falar. seguinte: tu levantou uma bola aí que eu pensei, né? A China, nesse caso, então, acaba sendo uma parceira melhor, haja visto o que está acontecendo na Etiópia, né? Eles estão redesenhando a Etiópia, cara. Eu vi imagens da capital da Etiópia, né, com os investimentos chineses, é absurdo. E no Brasil já se fala de trem-bala, inclusive, sendo Uhum. colocada pela China aqui, além daquela bendita ferrovia atravessando todo o território brasileiro até Lima. Os chineses seriam, então, melhores parceiros nessa análise do que o americano? A China, ela é as pessoas têm que entender que a China, ela é um continente, cara. A gente fala que o Brasil tem proporções continentais, geográficas. A China tem geográfico, populacional e histórico. Eles são literalmente um mundo dentro do mundo. Então Mesmo mentindo sobre a quantidade de população e ela podendo ser um terço do que eles comunicaram? não são, não. Tem uma chinesa aí que apresentou os estudos, o Gustavo até me mandou, a mulher garante de pé junto que só tem meio milhão lá, que só é 500 Caramba, é milhões. muito difícil isso É ser. meio Cara, bilhão, meio bilhão. Verdade. olha, eu acho Gustavo, defende a tese da mulher aí, Gustavo. Cadê Gustavo aí? porque é uma tese bem improvável. Por que eu digo isso? Porque os números na China, e assim, eu conheço pessoas que foram à China mais de uma vez, meu amigo, que não tem noção. Quem nunca foi lá vai dizer isso. Ah, mas ela é chinesa. Pô, eu sou brasileiro, eu até parece que eu sei tudo do Brasil. Eu não estou dentro do Brasil inteiro. A gente às vezes fala, eu conheço o Brasil. Pô, a gente conhece o que lê e o que. Mas você não. Eu já fui em quase todos os estados brasileiros, mas eu não posso dizer que conheço o Brasil todo. Tem vários, quer dizer, eu fui em muitos, mas não fui em todos. Eu conheço no norte, eu já fui no Amazonas, mas não fui no Pará, não fui em Rondônia, não fui no Acre. Eu conheço no Nordeste, já estive em Pernambuco, já estive no Rio Grande do Norte, já estive na Bahia. Eu conheço o Nordeste. Pô, mas eu não estive no Maranhão, Piauí, Sergipe e Ceará. Pô, isso são estados, fora as cidades. Eu conheço tudo. Conhecer tudo é uma coisa assim, para o cara que é caixeiro viajante, o cara que realmente trabalha ou é militar, que está sempre sendo transferido para lá e para cá o tempo todo. Ainda assim, são conhecimentos pueris, porque para conhecer você tem que conviver. Então, dizer que uma pessoa é chinesa e que ela tem um estudo por ela ser chinesa e é confiável, eu não sei
até onde dá para confiar. Mas eu acho que é muito improvável que tenha só meio bilhão de chineses. Isso é um disparate, porque até a economia transpareceria isso. Ah, mas tem lá várias cidades fantasma. Tem porque eles entraram numa vibe de construção absurda para poder fomentar a grana, construíram um monte de cidade e ficaram inabitadas, não porque não tem população, porque não tem interesse populacional de viver num lugar que é longe de tudo, que é novo, que não te dá acesso. Como em qualquer lugar do mundo, os chineses, como qualquer outra população, querem viver onde tem muita gente, porque ali tem mais oportunidades. Ponto. Você acha que se construírem 20 grandes cidades dentro do Pantanal, vai todo mundo sair do Rio de Janeiro e de São Paulo para ir para lá, que é onde tem mais gente? Tá aí uma pergunta, gente, não quer calar. Na hora de correr, você corre para onde? Coloca o número 2 aí e diga para mim, você corre para onde? Aonde você está, povo de Deus? Coloca aí, ó, o Sérgio chegou aí nos apoiando, gratidão aí, a gratidão ao Sérgio Adriano também, que está nos apoiando, gratidão, gente. Efraim, essa situação do México, tá? Vou jogar a teoria da conspiração, tá? Caso ela escale e entre em convulsão, vai comprometer a atual gestão que está lá. Um. Dois, caso isso ocorra, né, isso já pode ser um sinal bem claro do que está para acontecer, inclusive na República da Jabuticaba, porque quando eu vi as imagens, né, eu pensei no Rio de Janeiro, eu pensei no confronto, né, que foi estabelecido aqui, eu pensei no bendito helicóptero que a polícia comprou, né, que é aquele de combate americano, olha que doideira, os caras estão com um helicóptero de combate aqui no Rio de Janeiro, né? E nós estamos vendo os drones fazendo parte agora do Rio de Janeiro, inclusive porque a turma foi atacada por drone, inclusive naquela operação última que ceifou 120 inocentes, segundo a República da Jabuticaba, né? Já que eram vítimas dos usuários. Você acredita que essa ação escala e vai descer e vai queimar pólvora abaixo? Rapaz, vai. Eu acho que nós estamos vivendo uma nova configuração mundial de funcionamento. Acho que cada passo desse que você está compilando aí como fatos, essa coisa de contratação de helicóptero ou aquisição de helicóptero de combate, é como se o mundo estivesse preparando para uma situação de conflito mundial que pode redundar em conflitos locais. Não é? Talvez por isso aquela compra denunciada de 800 tanques urbanos de operação a nível de Brasil. Sim, e olha o que o Gustavo postou aí agora, que tem a ver, parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver com esse assunto. Ele diz que o Tucker Carlson, ele diz que alguns insiders, né, disseram a ele dentro do governo americano, pessoas que trabalham lá dentro, que tem contato direto com seres sobrenaturais. Por que que isso está se tornando viral? Por que que estão falando tanto nessa existência sobrenatural? Ao mesmo tempo que estão combatendo o narcotráfico no México, ao mesmo tempo que estão retirando o Maduro da Venezuela, ao mesmo tempo que estão bloqueando Cuba, ao mesmo tempo que estão em iminente ataque direto e confronto direto com o Irã, que vai, todo mundo sabe, redundar num conflito regional. Vai ser impossível, porque o Irã já está com os mísseis todos conectados para ele dar um toque e sair míssil para tudo quanto é lugar do Oriente Médio. E detalhe, nós estamos a 48 horas de um ataque maciço da Rússia em Kiev. E os Estados Unidos Partiu com pressionando força. Kiev Partiu com força. A para Rússia entregar fez Donbass. um ataque. Os Estados Unidos pressionando Kiev para entregar Donbass e o Vladimir de Ucrânia, que tem dois, né? Tem o Vladimir e o Volodymyr, mas é o mesmo nome em russo, com uma letra ou outra que muda ali. O da Ucrânia, o de Kiev, está denunciando um acordo trilionário entre os Estados Unidos e a Rússia, e que por isso os Estados Unidos está jogando ali, ó, entrega Donbass para acabar o acordo, para a coisa ficar completa.
E aí a Rússia, para ajudar, quase oblitera Kiev. Estão me chamando de bombadão. Eu só faço muita flexão, são 120 por dia. Sou bombado, né? Flexão, flexão, flexão. Só que eu faço todas. Eu faço a normal, faço a diamante, faço a aberta, faço de cabeça para baixo, faço todas. Todo dia, caso com algumas exceções de dias. Mas eu acredito, doutor Alex, que, assim, eu estava até vendo aqui, você viu a notícia que eu postei de Nova York, que pode ter a maior tempestade em 10 anos de nevasca de hoje para amanhã? Eu publiquei Não, hoje o cara, isso é Mandani, uma bomba. é Isso é o uma prefeito bomba, hein? Mandani dizendo que decretou estado de emergência na cidade, porque eles estão com uma possibilidade de uma nevasca profunda que pode subir até quantos metros de neve de novo, agora dentro de Nova York e Nova Jersey, ou New York e New Meu Jersey. Deus, New meu Jersey. Deus, meu Deus. Ó, Gustavo contribuindo. O cara tinha se distraído vivo e resolveu desviver no caminho. Meu Deus. Agora eu já tenho dúvida se ele desviveu mesmo e se houve um acordo, hein, cara? Eu acho que ela tem mais um acordo aí, sabia? Mais um acordo. Porque se pegar o cara inteiro e ele chegou alguma coisa aconteceu no caminho, cara. Será que os aliens pegaram E o você cara? vê que, na verdade, eu acredito que muito do que está acontecendo agora com os traficantes do México, porque isso aí que o Gustavo tinha colocado antes, pô, o cara tinha deixado o tráfico de drogas há 15 anos, se aposentado e ido para um tráfico pior, que dá mais dinheiro, né, que é o tráfico das elites, que ele falou aí, quem quiser, volta aí na mensagem dele que vai ver qual é, que eu jamais vou falar isso abertamente. E, de repente, foi queima de arquivo. Se ele foi pego vivo e entre a captura e a entrega ele foi convidado a desviver, significa que um tipo de delação dele podia entregar a capivara de muita gente importante. É o que parece. E detalhe, se ele está ligado ao cara da ilha, é possível que ele vá para o Caribe desfrutar dos serviços prestados no anonimato de uma pseudo-morte. Olha, será que realmente o cara da ilha está vivo, como todo mundo está dizendo? Mas, pô, Michael Jackson está vivo, Elvis Presley está vivo, aí fica difícil. Todo mundo está vivo, ninguém morreu, né? Não sei qual é, então fica Não, difícil. mas dentro do conceito da Matrix, cara, tudo é possível, né? Tudo é possível, né? E os caras são especialistas nessas artes aí, né? De desaparecer, né? Você tem lá, ó, tu lembra na Ucrânia? A Ucrânia desviveu 8 generais daquela bendita turma do Wagner, ele inclusive, ok? Todo mundo junto e misturado no A Rússia, a aviãozinho. Rússia. Não, é na guerra da Rússia. Eles eram o grupo que aterrorizou a Sim, Ucrânia, sim, né? sim, Que sim. se eles estivessem vivos, né, o Putin ia parar no tribunal de Haia fácil, ok? E aí, detalhe, todo mundo foi desvivido ao mesmo tempo, cara. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei rindo. Falei, esses caras estão tomando vodka Você no está Caribe. contando uma coisa, eu estava vendo hoje eu acho que é Dick Gregory, era um negro barbudo, uma barba maior que a sua. Aquele coroa tinha uma sabedoria absurda, absurda. Ele foi um comediante. Não, vou ter que deixar a barba crescer mais, cara. Dizem que quando ele ficou mais sábio quando ele cortou para baixo, ficou mais rente ao rosto, mas eu nem vou entrar nesse detalhe. Mas aí cara, ele falou uma coisa, ele falou assim, vocês perceberam que o avião que sumiu, ele estava contando, ele foi comediante nos anos 70, ele é um coroa já. Aí ele dando uma entrevista, ele tinha umas tiradas absurdamente inteligentes, e ele pergunta assim, ele fala, por exemplo, ele questiona assim, quantas horas você tem que dormir por dia que é recomendado? Aí o cara, 8. E quantas horas você tem que trabalhar? Ele, 8. Como é que você fica só com 8 horas para você só comer e fazer as outras coisas se essas horas não estão disponíveis? Ele falou que é para poder você nunca dormir antes das 8, que o nosso sistema cerebral
a partir do momento em que o sol se põe, ele deveria, no máximo 2 horas, entrar em repouso, porque depois de meia-noite já não tem mais recuperação, ele fica em repouso de 7, 8 até meia-noite e depois ele já para a recuperação, ele volta a ativar. E aí você ouve o cara, caramba, parei para ouvir o que ele tinha para dizer. Ele, por exemplo, aí numa outra entrevista, tu vê uma entrevista, tu vai ver a outra, né? Aí ele contando, e tem a ver com isso que você falou, ele falou assim, por exemplo, você sabia que os 4 caras que estavam patenteando uma ideia que na época custava 400 milhões de dólares, estava para sair a patente, de repente pegaram o mesmo avião e esse avião foi o que tal, aí deu o voo que desapareceu, não foi o avião que caiu, desapareceu. Ele falou que o único que sobreviveu foi o quinto, que não era do grupo dos caras que criaram, e que chegou por último. E, de repente, ficou com a patente toda, que foi depois negociada para um grupo muito poderoso. Não sei o que lá, édico, entendeu? Aí o cara perguntou, e a patente era de quê? De uma coisa que vai para o corpo e você pode ser completamente controlado com aquilo. Eles conseguiram desenvolver isso. Jesus! Pô, o cara... É grave, gravíssimo. É grave. Gente, é grave. Bota aí, ó, 10 mais 3, gente. É grave. Bota aí, ó. Tudo que é grave é 10 mais 3, 14 menos 1, 9 mais 4. Bota aí, gente. É grave, é grave, é grave. Isso é grave, porém, é a maneira como, né, é o módulos operandi desde sempre, né, Frei? Desde sempre. A coisa funciona assim. Eu te perguntei sobre o principado agindo sobre as mulheres, né? A gente acabou puxando o assunto e não terminamos esse conceito. Esse principado que está agindo, transformando mulheres em criminosas de alto nível, ela estaria ligado ao conceito de quem? Seria Lilith? Seria Jezabel? O que seria isso dentro dessa cosmovisão nossa em relação ao que está acontecendo e diante daquilo que está por vir? Porque nós temos versões femininas, inclusive aqui no Brasil, apareceu uma jovem senhora, né, que o camarada traiu ela virtualmente e ela desviveu o cara, né, aliviou o corpo dele do órgão masculino, botou no feijão e comeu. Tá, vamos lá. Eu tinha fugido da pergunta, confesso. Fingi que não tinha ouvido. Aí você, muito capazmente, me jogou de volta nesse sanhaço. Falar de gênero, meu amigo, é um risco absurdo, mas eu vou fazer um comentário. Não. Então, não vamos configurar gênero. Eu quero saber por que um lado que historicamente não era tão citado criminalmente, ele passa a um protagonismo. Tá aí, eu acho que é onde eu ia dizer. Por exemplo, quando você tem... Eu dei muita consultoria para a empresa. Todas as vezes que eu tive com empresas que eu dei consultoria e que contratavam mulheres para os lugares dos homens, os caras me diziam assim, eu só tenho um arrependimento, o quê? De não ter trocado antes. Por quê? Porque as mulheres são extremamente comprometidas, cumpridoras do dever, operativas. E elas fazem a coisa com uma dedicação que o homem não costuma fazer. Ponto. A nível de foco e detalhe. Foco, detalhe e responsabilidade. O homem é mais, depois eu vejo, é meio leão, fica dando... Mas ele não vai caçar, entendeu? Totalmente. É da característica. Então, assim, é o máximo que eu posso chegar, aplicando esse princípio, quando você põe uma mulher numa situação dessa, como você diz, de assumir ela vai ser 100% dedicada a fazer aquilo. Você me mandou um documento para eu botar em PDF, eu botei. Do jeito que você mandou, mas eu transformei em PDF. A Verena foi lá e transformou o documento numa sumidade de diagramação ABNT 3, que nem existe. Ela criou um ABNT. O negócio ficou tão bem feito que parece que foi feito
por um profissional da editoração. Sim. Você viu, ficou uma coisa... Total. Eu só Pronto, transformei em inclusive, PDF. Ela transformou num livro, meu amigo. Então você pronto vê aí a para diferença entre um homem e publicar. uma mulher. Ponto. Aqui eu estou contando a minha experiência. Então, eu acho que quando uma mulher acaba, é o que você falou, mas só que por causa desse lado metódico, sistemático de ir até o fim, ela acaba, quando vai para o lado ruim da força, também joga no extremo do mal, entendeu? Mais do que um homem. O homem ainda pararia até a hora de só pegar o corpo e desviver. Ela, não, a raiva ainda continua. Vamos fazer, sei lá, feijoada. Não, agora deixa eu botar mais azeitona na empada, né? Isso, Até complica os mais minha vida, anos porque 50. primeiro só complicou um pouco. Não, Vamos ver não, se tu não, consegue... não, não. Não, não, para poder ajudar mais. Ó. Até os anos 50, né, a atuação delas de não protagonismo, inclusive nas questões bélicas. Né? Esse ano, se não me falha a memória, né, no finalzinho do ano passado, nós já tivemos a formação da primeira turma de AMAN. Travou. Será que é o meu ou o seu que travou? Para mim, eu estou aqui aparecendo. Parece que está travado. É o doutor Alex, pessoal? Fala aí, quem está travado? Quem puder confirmar aí que tem um dos dois que está travado aqui. Ah, então foi o doutor Alex. Eu estou aqui falando assim, eu estou olhando para ver se alguém responde aí. Obrigado, Amanda. Então, deixa eu voltar aqui. O doutor Alex estava fazendo a pergunta, a pergunta travou, ele está ali sorrindo, né? Parece até aquelas fotos de Instagram, quando a pessoa quer mostrar. Ah, agora ele voltou. Ó, você parou assim, ó. Parecia aquelas fotos de Instagram, quando você quer mandar uma foto alegre, ou de perfil. Tu ficou travadão assim. A pergunta tem que Eu voltar para o estava início. falando da. A mulherada virou recruta aqui no Brasil. Né? O primeiro, elas estão sendo recrutadas voluntariamente, e parece que o ano que vem ou outro já vai ser compulsório. Bateu 18 anos, vai para o quartel. Mas você vê que isso é uma tendência mundial, né? Tem países hoje que estão aderindo. Israel já faz isso, Suíça já faz isso, outros países. Só que, assim, parece que está se tornando... Gente, não adianta. Doutor Alex, a impressão que eu tenho é que podemos, sim ou não, ter um conflito próximo esses dias, que pode se agigantar, mas se não acontecer e ele se acontecer e ele não se agigantar envolvendo mais 4, 5, 10 nações, até 2027 isso vai acontecer. Se não for agora, vai ser depois. É como se fosse o princípio das dores, né? A gestação, aquela coisa das contrações. Parece que vai ficando cada A vez mais contração, visível e mais contração. próximo um evento do outro. Não, o que me chamou a atenção, Efraim, é que a matriz biológica feminina, né, esse ano, ela já é substituível. E a galera está aumentando, né, o contingente feminino para o combate. Se não bastasse, né, matar os meninos, né, e mutilá-los, né, agora é a mulherada entrando ali, feliz da vida, com a possibilidade, né, de matar, morrer e ficar mutilada. Ou Aí eu te seja, perguntei se é um principado que está agindo nesse sentido, né? Porque agora já não é mais só a coleta do sangue, né, tecnicamente masculino, na questão do gênero, né? Mas também está se pedindo sangue feminino. mas você vê que até a Maria Batista colocou uma coisa ali. O que acontece? Na Rússia, está havendo. Eu vi já mais de um vídeo de meninas russas, jovens, chorando, dizendo assim: eu quero um namorado, eu preciso de alguém. Porque quando você tem guerra, você elimina a população masculina fértil, literalmente. E só que chega uma hora que você precisa de força e não tem mais reposição. Então, eu acho que isso aí é um evento que não é só provocado pelo mundo espiritual, mas é um evento de um mundo que está se depopulando
sistematicamente, progressivamente, através de vários tipos de ações, não só por meio de guerras, que sempre foi o modo tradicional de diminuição populacional, mas através desses acontecimentos, né, na parte de vida mesmo, da própria questão da vida, e de outras intervenções, e que a gente não consegue, essa tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que a gente não consegue fazer um mapeamento, dizer é isso, aquilo, aquilo, só que cada vez mais vai diminuindo as possibilidades. Então, é meio que uma necessidade, não dá para contar só com a população masculina, porque já tem países aqui na Europa, como a Lituânia, a própria Rússia, a Ucrânia, aonde a população feminina é muito maior que a população masculina. Dentro dessa perspectiva, Efraim, né, eu vi já um levantamento dessa garotada mais jovem, menos de 15, aonde 80% deles disseram que se sentem mais à vontade de estabelecer contatos sexuais com a IA do que com outro humano. 80%, Efraim. 80% deles. Ok? Isso seria uma resposta a essa ação de redução populacional, um, dois, para criar o ambiente favorável à ação dessa IA como um Deus metálico, ok? Permitindo o suprimento de necessidades afetivas e sexuais? Com certeza. Depois tu responde a pergunta da Kaline aí, que tem muito a ver, que é uma dúvida talvez de muitas pessoas. Quer responder antes de eu responder a pergunta? Posso. Olha só, Karine, esse Zap é o nosso Zap comercial pós o atentado de São Paulo, né? Quem lembra do atentado que eu sofri em São Paulo, gente? Coloque o número 3 aí, o atentado de São Paulo. O resultado do atentado de São Paulo foi ter bugado o nosso número comercial anterior. Esse é o número comercial. E aí você acessa aí você tem acesso ao Santo Bill para poder ganhar em dólar. Né? Nós temos hoje garotos de 14 anos ganhando R$ 3.000 já na conversão do dólar em menos de 45 dias, tá, gente? 45 dias. Nós temos pessoas com o método Bill que estão dolarizando em 3 dias do método já estão ganhando em dólar. Ok? Aí você manda lá Santo Bill, esse é o número, você manda Geburá, esse é o número. Você manda cripto, esse é o número para você entender, né? Urgência financeira para você se preparar para a bagaceira que está vindo, inclusive para você ganhar dinheiro com as suas dívidas, meu Deus, e você virar empreendedor de si mesmo, Jesus. Tudo isso nós estamos ensinando na plataforma, né, de urgência financeira. Nós temos também o Esquadrão Águia, ok? Que é a nossa divisão de combate, tanto no ambiente físico, de resgate e de arrebentar com tudo no mundo espiritual. Nós temos também a plataforma Neuroclube, que é para trabalhar a cabeça da galera, e temos o terapeuta integrativo cristão e o código de Enoch. Então, você aprende aí a virar um terapeuta integrativo para cuidar de você, da tua família, do teu entorno. Temos alunos hoje em todo o planeta, em todos os continentes, ok? Que estão aprendendo com a gente. E nós temos, né, o código de Enoch, que está virando uma plataforma de um estudo bizarro, mas é bizarro, gente. O que eu conversei com o Efraim, vai vir aí, é bomba para o Geburá e para o código de Enoch. Nós definimos aí algumas linhas de aprofundamento, né, que vão trazer um entendimento absurdo do que estamos enfrentando, inclusive numa nova inquisição, pasmem, aos remanescentes linhagens de 536 DC, e isso está ligado à turma de Abraão, que saiu do Egito e passou por uma experiência epigenética no deserto. Ok? Tudo isso faz parte da nossa linha
Na parte clínica, a turma aprende lá no terapeuta integrativo cristão como lidar com a treta, porque a chupeta já está solta. A chupeta já está solta. Mas vamos lá, meu amigo. Então, vou responder a pergunta da IA, questão metálica e a própria adaptação humana. Vou responder com um versículo que é muitas vezes lido, mas pouco reconhecido ou ignorado, mas tem que ser levado em conta nessa pergunta. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Primeira realidade do dedo de barro e ferro. Aí vem a segunda. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, que não é o mesmo barro, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, assim, eu não consigo deixar de levar em conta esse versículo. Eu acho que muito dos chamados avanços, né, das pessoas androides, né, de pessoas conectadas a coisas tecnológicas, a não ser em casos como você vê que assim tem um rapaz aí que tomou aquela substância aí no Rio de Janeiro e de tetraplégico voltou a andar. E não foi uma inserção tecnológica de chip, coisa nenhuma. Foi algo biológico, orgânico, né, de uma substância desenvolvida por uma pesquisadora brasileira. Né? Não é isso que aconteceu? Total. Eu já estudo isso há 15 anos, a laminina. Ela está trabalhando com a polilaminina. Polilaminina. Então você vê que. Agora, olha que coisa interessante. Então, esse argumento de que Neuralink e outros equipamentos que vão ajudar as pessoas a melhorar de vida e aquelas que estão na condição normal, pelo menos em termos de saúde, vão ter um upgrade em nome de saúde, não é uma intervenção corretamente. Deveriam desenvolver coisas assim, naturais. E não você misturar o ferro com o barro, com a carne humana, que o homem foi feito do barro, para poder melhorar o homem e melhorar a criação de Deus. Porque a criação de Deus é perfeita. O que defeituou a criação perfeita de Deus foi o pecado. O pecado é que gerou todos os abrolhos, os espinhos que o mundo começou, a Terra começou a desenvolver, inclusive no corpo humano, são variáveis deste vírus chamado pecado que entrou no mundo. E ele começou a contaminar tudo. E a cura para ele já foi dada por Deus, que veio do céu, nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem, ressuscitou como homem, subiu aos céus como homem e tomou a posição de divindade que ele tinha antes de nascer novamente, mas agora com um nome acima de todo nome. Ele tira essa mazela e faz o homem voltar à sua perfeição natural. Por isso que o homem vai ter que ser feito de novo uma nova criatura. Você trouxe à tona, gente, o que nós já começamos a conversar hoje com o Efraim sobre epigenética e a ação dos vírus, parasitas, bactérias, fungos, metais, especialmente os pesados, mas o alumínio entra na conta, mais a poluição eletromagnética, mais os pulsos elétricos. Então, nós estamos aí para viver um 8 de julho, marque na sua agenda, que você, no dia 9 de julho, você vai dizer: meu Deus, está acontecendo. Então, nós temos previsões aí, né, científicas incríveis para o 8 de julho, para o descobertamento, a tempestade solar prevista para essa data, o processo ligado ao pulso elétrico, ok? E as ações disso dentro do organismo humano, que está cheio daquilo que o cavalo gosta de comer, o feno. Então, a galera, né, cheia daquilo que o cavalo come, que é o feno, essa turminha vai ser e sofrer
uma ativação por antenas sintéticas. E todo o movimento da IA é com a ideia central de substituir a pineal humana por uma pineal sintética, que é a promessa, né, do chip para você ter uma interconexão neural digital e você entrar literalmente no império das trevas que está entre nós. Esse é um dos livros que eu publiquei e que vai se opor aos Jedi. Meu Deus, E Star para Wars. dar exemplo de como isso é perigoso, nós vemos aí essa mania aí dos agentes de IA que tomam controle do. A pessoa dá a permissão a ele, daqui a pouco ele está fazendo tudo por conta dele para resolver. Eu soube de um que é chinês, que você dá a ele permissão, ele resolve tua vida, resolve teus e-mails, faz limpeza, faz tudo e tudo. Aí ele começa, porque a missão dele é resolver, ele começa a contratar serviço de outros em seu nome para poder resolver, porque ele está ali cumprindo a operação que foi dada a ele. E o cara. Mordomia, ele é um mordomo. Ele é um mordomo, mas ele não quer nem saber se você pode ou não pode, ele vai fazer o que foi mandado. Ele não tem esse. Peraí, estou gastando, será que eu posso gastar? Ele vai lá e gasta. Então, mas voltando aqui, eu tenho umas notícias que são bombásticas, pelo menos para a gente deixar o pessoal informado sobre o que está acontecendo. Primeiro, o Irã comprou $500 milhão em mísseis agora, nesse momento, da Rússia. No meio disso tudo. Comprou. Segundo, uma entrevista do Tucker Carlson com o Huckabee, que é o embaixador americano em Israel, está causando Mike Huckabee está causando um verdadeiro. Já sou arrogante, ó, eu virei arrogante. Desparasitação. Fica Mas desparasitação. eu achei engraçado. Então, o que acontece? O Tucker Carlson, que, por sua vez, agora já começou uma polêmica muito grande, porque ele. Olha o que ele levanta, porque as pessoas. Eu até postei um pedaço da entrevista, mas as pessoas pegaram só aquele pedacinho aonde o embaixador. Ele pergunta ao embaixador, então, se Israel está ocupando só aquela faixa de terra, mas biblicamente em Gênesis 15, é a pergunta do Tucker Carlson. Olha que pergunta maldosa. Se Deus deu a Abraão do Rio Eufrates até o Egito, tem Jordânia, está ali, não tem fulano, tem um pedaço do Egito, então Israel vai ter que pegar essas terras todas. Aí o embaixador, vendo na maldade da pergunta dele, falou assim, sim, que Israel receba de Deus todas as promessas que ele fez e receba toda a terra que foi prometida. Pronto, isso foi suficiente para pegar a palavra do embaixador e dizer que ele está a favor da grande Israel. Declarou guerra para todo Declarou mundo. Guerra. Mas o interessante é que, durante a entrevista, o que quase ninguém percebeu é que o Tucker Carlson questionou a existência de judeus verdadeiros em Israel e sugeriu, indiretamente ou diretamente, o teste Michelin, que nada mais é do que aquele que foi criado por aqueles caras do bigodinho malignos para testar as pessoas que eram ou não, para poder saber se elas deveriam ir para a Câmara ou não. E tem um monte de cristão hoje entrando na internet e questionando a mesma coisa, que não são judeus verdadeiros, que eles vieram lá não sei de onde, que eles não são da descendência de Israel, que os verdadeiros israelitas não são eles. Inclusive, judeus ortodoxos em Nova York questionam também a existência de judeus em Israel, e, para mim, aí sim, um plano de um príncipe das trevas, não de um principado, mas do próprio príncipe das trevas, que está descrito em Apocalipse 12 como o dragão que quer engolir a mulher, que é Israel, e o seu descendente, que é o Messias. E o que está escrito lá? Que o Messias, que o descendente é levado ao céu, a mulher é guardada, então ele vai fazer guerra aos descendentes da mulher, que são os cristãos. Meu Deus. Está tudo escrito lá. Então, essas teorias que estão sendo levantadas de questionar a verdadeira... Porque, peraí, os caras foram mortos aos 6 milhões na Segunda Guerra porque foi feito o teste de que eles eram. Aí os que sobraram foram para ali. Aí agora que passaram
uma geração e conseguiram crescer e se fortalecer, eles, na verdade, não são. Eles foram mortos porque eram. Agora eles já não são mais. Meu Deus! Tá entendendo como é Efraim, que é o jogo do inimigo? Cara, é isso. um príncipe das trevas mesmo. Olha só, isso está muito ligado ao conceito de Amã na gestão de Assuero, né? E Porque você você tinha não consegue levantado vencer o aquela povo de questão. Deus se não for com vo- mentiras, porque o pai da mentira está sempre tentando destruir o povo de Deus. Não, não, e você tinha falado dos amalequitas que estariam presentes até o momento do juízo, né? Então, essa galera seria Com certeza, amalequita? se não são por descendência genética, são por pensamento ideológico, por convicções ideológicas que são implantadas, porque o cara passa a ter um ódio inexplicável e ele tenta explicar com uma série de fórmulas para poder justificar o ódio que ele sente, que na verdade ele não sabe por que sente, mas foi implantado nele por um espírito assassino que tenta acabar com, obliterar um povo. E isso Será isso? Ah, é o fala. Eu ia espírito te do perguntar. anticristo. Ponto. Não, eu ia dizer que essa insanidade é o que a gente observa nos jogos de futebol, aonde a galera é tomada na egrégora e eles partem para se matar, Efraim. Não tem a menor lógica. Nunca se viram. Não, Ninguém sabe nada de ninguém. pois é, e aí você pergunta assim, mas como é que pode? Gente, a Bíblia ela é muito clara nisso, que o espírito do anticristo já estava nos dias dos apóstolos. E o espírito do anticristo ele é um espírito contrário ao Espírito Santo de Deus e ao espírito do próprio Deus que foi revelado a um povo, a uma nação. Em nenhum momento eu estou dizendo que essa nação é superior a outras, em nenhum aspecto. Ela não é mais moral, ela não é mais inteligente, ela não é mais capaz, ela é uma nação escolhida. Assim como eu sou escolhido, não pelas minhas qualidades, mas porque eu decidi ouvir esse chamado e obedecer a esse chamado, recebendo a salvação por meio do único verdadeiro Messias, que essa nação escolhida rejeitou. Mas vai chegar o tempo que eles Mas, vão ter que. Efraim, a nossa escolha não se deu no ventre materno? Sim, sim, mas a escolha, ela não exclui, escolha não exclui o livre-arbítrio, porque Deus, veja, é uma regra que Deus até usa com Jó, na guerra, na conflito dele ali com o Satanás, que era Satanás mesmo, que vinha de passear entre os homens, e Deus falou, você viu meu servo Jó? Deus sabia que ele viu, porque ele ficou olhando para Jó, ele ficou indignado com Jó. Jó incomodava Satanás, porque ele era justo. E veja que ele fez tudo para Jó, ele questionou a escolha voluntária de Jó. E Deus falou, vai lá e toca no que ele tem, mas não toca nele. Aí ele tocou em tudo que ele tinha, dinheiro, filho, geral, família. E Jó continuou escolhendo Deus. Então Deus falou, tá vendo? Ele não me ama, não me adora porque eu dei. Não, é porque ele ainda tem saúde. E com saúde, pele por pele, o homem dará tudo pela sua saúde. E é o que as pessoas dizem hoje. Eu falo que a frase mais perigosa é você dizer que com saúde está tudo bem, porque você está entrando na aprovação fase 2 de Jó. Aí vem a fase 2. Na fase 2, Satanás tocou na saúde, mas Deus diz, mas não o mate. Aí botou a pior doença possível em Jó. E Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei para lá, louvado seja o nome do Senhor. Peraí, ele foi escolhido, mas ele também escolheu escolher. Então, a gente não pode ter esse fatalismo de achar que se escolheu, está escolhido, e quem não está, não dá. A escolha de Deus é para todos, mas os escolhidos são aqueles que escolhem de volta. Por isso que ele colocou essas regras, e é por isso que Jesus teve que vir, ele teve que viver dentro dessas regras, limitado a essas regras, com a mesma condição dos que estão nessa regra, para superar esses aqui, porque ninguém conseguia superar, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem Salomão, ninguém conseguiu, vivendo dentro dessas regras, superar a necessidade que tinha para Deus trazer salvação aos homens. Quando o Messias veio, ele viveu dentro dessas regras e conseguiu vencer. Quando ele venceu, ele criou uma ponte que tinha sido cortada em Adão, por causa do pecado, de volta a Deus.
Então ele matou o parasita do pecado e disse: agora, em meu nome, se você crer em mim, você vai ter acesso direto ao Pai. Ele veio para o que era seu, mas os seus, o seu povo, não o receberam. Mas a quem o recebe é feito filho de Deus, é reconectado a Deus. Gente, para você que vai estar comigo e Efraim no Código de Enoque, desse sábado, Efraim acabou de falar de ativação quântica. Meu Deus! Ativação quântica. Toda vez que você pensar em espiritualidade, no momento atual, o nome disso é quântica. Quântica, né? E nós estamos abordando isso com muita profundidade no Código de Enoque, né? Porque o que que nós fizemos? Uma leitura de o que, por quê, para que as coisas foram acontecendo e como a nossa ancestralidade ela foi reagindo para você ser hoje quem você é. Você não é quem você é ao acaso. Você é a junção da sua ancestralidade, inclusive mapeada hoje, né, Efraim? Você até falou que fez um mapeamento aí de ancestralidade, né? Então, gente, a ancestralidade hoje, ela grita. Quer ver só um exemplo? Se você pegar, né, a minha imagem há uma década atrás, ela é totalmente diferente da imagem de agora. Totalmente diferente. Inclusive, a esposa falou: teu nariz mudou. Eu falei: eu já vi que o nariz mudou. Eu tinha o nariz bem afiladinho, igual ao do Efraim. E o meu nariz, né, mudou. Mudou o nariz. Mas não mudou só o nariz, não. Mudou a postura corporal, mudou a apresentação corporal, mudou um monte, gente. Um monte. Pô, se eu te mostrar uma foto minha de 7, 8 anos atrás, tu vai pensar que é o meu irmão. Eu não sou a mesma pessoa de 7, 8 Então, anos atrás. há uma mudança brutal, porque a ancestralidade começou a gritar a partir de meio século, né? De meio século para cá, ela gritou e gritou com força, gritou e gritou com força, e a mudança é brutal, 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 brutal. Então, entenda que nós estamos diante de coisas que a maioria das pessoas ignoram, ok? E o quanto você ignora é o quanto você está em risco. Por isso, Geburá, por isso, Código de Enoque. E detalhe, se está duro, você tinha que vir para o Santo Bill, que é o Zap 21 995 31 34 67. Você manda lá Geburá, você manda lá Código de Enoque, você manda Bill, você manda cripto, manda urgência financeira, você manda Neuroclube, você manda terapeuta integrativo cristão, que é o TIC. Não mostra Não, sou nada. eu, pô. Minha foto. Ah, é tu? Não, Pô, não mostra não. eu não... Eu vi isso. Você parecia, inclusive, um cara do outro planeta, hein, cara? Meu Não. Deus! Pô, mas olha Ai, só, não tem nada Jesus! a ver Eu comigo vi hoje, cara. isso! Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, meu Eu sou Deus, meu totalmente Deus! diferente do que eu era. Então, assim, eu Total, acho mesmo não, que a gente muda. total. Não, total, total, né? E aí você, ó, a tua ancestralidade mudou, hein, meu Deus, mudou, hein, mudou. Mas aí tem traço egípcio forte, né, cara? Pois é, Aí nessa foto, traço egípcio perfeito, forte, perfeito. E, forte. e aí você vê, assim, que nós somos um resultado dessas experiências com Deus também. Quando a gente Total, dizia que o coração total. alegre formoseia o rosto, que está escrito na Bíblia, então, como o Verdade, coração da pessoa está em Deus, também muda a face dela e a percepção que nós fazemos dela. Eu até digo verdade. assim, eu só decidi emagrecer, eu ia até mostrar uma foto que eu não achei aqui, na Argentina, foi uma experiência que eu tive na Argentina, em 2000 e muitos anos atrás, e eu me sentia muito bem comigo mesmo, até que alguém tirou uma foto minha distraído. Cara, aí eu vi o tamanho da minha pança na época, a minha largura de cara, meu Isso aí. pescoço sumido. Não, eu cheguei E eu não até acreditei que era eu na 97. foto, porque eu não Não, eu tirava foto cheguei. daquele jeito. Quando eu ia tirar foto, encolhia a barriga, É, fazia aquelas é. coisas.
Eu cheguei a 97, Efraim. Hoje eu tenho entre 77 e 80. Eu fico ali 77, 80, 77, mas eu já cheguei a pesar 97, diga. Ó, o canal digital falou que a minha foto eu conseguia ser mais feio do que hoje. Com certeza. Eu fiquei menos feio. Não, só misericórdia, cara. Não, inclusive, né, nós não podemos fazer mais a pub da dentista, gente, porque nós temos uma dentista que eu ia conhecê-la e ela foi Ai, desvivida, hein? Desvivida. Você presta saudades, cara, saudades. atenção, presta atenção no protocolo TIC. Você que não faz uso, manda no 21995 31 34 66. Você manda protocolo TIC, hein, gente? Tu manda esse trem, porque ó, o boi ficou doido. Nós estamos na fase do boi tolo. No Brasil, agora, já são 6 estados com Mpox, hein? Já tem 6 estados. Você segura aí, peão. Eu vi alguém, né, fazendo um comentáriozinho aí bem macabro, né? Cadê a pandemia? Cara, eu fico doido, Efraim, quando eu vejo o Estado parasitário se apresentando aqui. Porque, no mínimo, as pessoas têm que entender o seguinte: existem processos epidemiológicos acontecendo no Brasil, e não é de hoje, tá, gente? Não é de hoje. Porém, hoje, para atualizar o que está cheio de parasita aí no juízo, né? No cérebro, que ele acha que pensa, nós temos identificados em território nacional 27 vírus. O mpox já está no Brasil. Não, cuidado, cuidado, cuidado. Não, não. O mpox saiu está no Brasil. Minha esposa mandou uma foto minha. Ó, nós estamos com o mpox no Brasil e nós já estamos com a K no Brasil. Olha a barriga. Rapaz, Efraim, tu parece o Gustavo, cara. Pô, tava igual. Ó, olha atrás de mim. Aí, olha quem tá atrás de mim. Eu acho que você e Gustavo são irmãos, cara. Você e Gustavo aí são irmãos, hein? E não é só de fé, não, hein? Mas o Gustavo não tem essa pança, não. Eu digo que você se assemelha a ele, né? Inchadinho. Isso aqui é no Uruguai, ó. Gustavo. Que isso, cara? Você é o cara do casacão? É o cara do casacão? Eu sou um casacão. Que isso, meu Deus do céu. Eu tava grávida de 8 meses, amigo. Cara, não, aí você era um indiano. Ó, além de egípcio, tem índia aí na tua jogada, hein? Aí você parece um indiano, meu irmão. Se meter um turbante, passava fácil, cara. Meu Deus do céu. Rapaz, mas mudou muito, Efraim. Graças a Deus aí pela tua vida, a tua esposa, né? Minha esposa é a maior garantidora dessas transformações. Muito cansativo para ela, mas ela nunca desistiu, porque brasileiro não desiste nunca. Verdade. Isso é uma chamada boa, gente. Ó, você concorda com essa máxima que brasileiro não desiste nunca? Coloque aí 20 mais 2, gente. 20 mais 2 aí. Bota aí, ó. Brasileiro não desiste nunca. Bota aí 20 mais 2, 19 mais 3, 23 menos 1. Meu Deus! Enquanto o pessoal está dando a nota, 2 notícias que eu queria dar também é que o Reino Unido está ligado, segundo a FSB, substituta da KGB, a uma tentativa de assassinato de um general russo. Foi acusada pela FSB. Isso? Que isso? Aí vai incendiar o parquinho, hein? E outra coisa, já o governo americano já anunciou que existem de 50 a 100 avistamentos de OVNIs por mês. Esse eu falei sobre isso ontem, mas repetindo hoje como notícia, mais de 50 a 100 avistamentos de OVNIs por mês só nos Estados Unidos registrados. Fora o que as pessoas não registram. Mas, segundo o Steve Green, são 2%, 2% para eles são objetos não humanos, e 98% desses avistamentos ele fala que são tecnologias que já possuem, as empresas de armamento bélicas dos Estados Unidos já produzem armamentos que parecem de outro planeta, mas são nossos. Se isso pode gerar alívio aí, gente, então a invasão aliens não acontece agora. Não acontece agora, porque nós já fomos invadidos. Meu Deus, Jesus! Segundo eles, não vai ser uma invasão, vai ser revelar o que já tem.
É, então, uma boa. Amanhã, se você quiser, eu posso fazer um levantamento e trazer tudo que está se falando disso dentro da atualidade. O que está sendo discutido mesmo nos meandros da inteligência internacional, do que pode e do que não pode divulgar da área de extraterrestres. Cara, show. Aí nós vamos fazer uma coisa legal. Pede para tua esposa, ver se ela tem papel de alumínio. Nós vamos entrar com papel de alumínio na cabeça, né? A gente vai Tem botar o sim. papel de alumínio, tem, faz o chapeuzinho de papel de alumínio, fala com ela, a gente vai entrar. Você que vai assistir a live de amanhã às 11 horas, prepare o papel de alumínio. Ó, essa notícia aí é para você, ó. Aí, Ó, a notícia aí é para você, do 49ers 49 Brasil aí, ó. você corre para o código de Enoch. Isso vai ser falado, inclusive, desse sábado. É uma bomba, tá bom? É uma bomba. Você corre para o código de Enoch, sábado, zap 21 995 31 34 67, e você vai saber por que o Vale do Silício tem 99,9 de neurodivergente, e você vai saber por que eles estão fazendo exames precoces, inclusive gestacionais, para identificação dos neurodivergentes, e você vai saber o que eles têm feito com os neurodivergentes, que se assemelha ao período da Inquisição. Meu Deus, Jesus. Então, corra para o Código de Enoch, gente. Hoje, inclusive, eu estava falando com o Efraim sobre isso cedo. Parada, gente, é sinistro. 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 Então você corre para lá, hein? Porque lá atrás tinha os jesuítas, e eu vou te dizer quem são os jesuítas nos dias atuais. Meu Deus. Eita, esse aí vai ser forte. Mas, doutor Alex, vai Então, almoçar, meu amigo. Já está na tua hora aí, ó. vou, já estourou, estourou. A tenente já deve estar gritando de fome. Um abraço aí, Efraim. Valeu, Um gente. abraço, Tchau, shalom para tchau. todos. Deus abençoe. Shalom, shalom. Não se esqueça, Gueburá, Santo Bill, Zap 21 995 31 34 67, código de Enoque, cripto, tudo aí, urgência financeira nesse Zap, o 21 995 31 34 67. Estamos te aguardando. Um Ó, abraço, obrigado aí gente. Tchau, pelos tchau. likes. Foi bacana Pô, hoje. Tivemos um arrebentou, excelente número de arrebentou a likes. galera. E as Parabéns ao contribuições, público de gente. hoje, público educado. Agradecer aí as contribuições, ajuda bastante. Você compartilhe, gente. Compartilhe o conteúdo, tá bom? Nos ajude. Tchau, tchau.